Então, Pedro, nós estamos aqui no Festival de Cinema sobre Futebol em Berlim, que acontece já pelo 12º ano consecutivo e é um dos mais importantes na Alemanha. E seu filme chega aqui, Democracia em Preto e Branco, chega aqui vitorioso, premiado em Barcelona. E o filme estreou no Brasil em abril do ano passado, no Cinefoot, se não me engano. Fala um pouco da carreira internacional do filme desde então e como é que foi agora para você mostrar o filme aqui em Berlim. O filme estreou no ano passado num outro festival chamado É Tudo Verdade, que foi também para a gente uma grande honra, porque a gente tinha medo do filme ficar encaixado nessa categoria filme de futebol, e eu sinceramente não acredito que ele seja um filme só de futebol. E a partir do É Tudo Verdade a gente começou então a rodar por festivais dentro do Brasil. Depois a gente aos poucos foi conseguindo espaço em festivais fora do Brasil. Já exibimos o filme no México, em Cuba, na Espanha, agora na Alemanha. Já houve sessões alternativas independentes na Inglaterra, na Holanda. E o filme tá andando, segue andando. Em breve vai rolar na Argentina, no Uruguai. Mas acho que o mais legal é assim, saber que as pessoas se interessam por essas histórias que a gente tem para contar do futebol brasileiro, têm interesse pela cultura brasileira e, acima de tudo, descobrem com esses filmes, como o caso do Democracia, por exemplo, coisas que elas mal sabiam que existia. Muitas pessoas me falam, eu nunca soube que tinha ditadura no Brasil. Eu achava que era só na Argentina e no Chile, e coisas assim. Então eu fico feliz de, além de tudo, ter a chance de contar um pedacinho da história. Porque é óbvio que num filme de 90 minutos você não vai conseguir aprofundar muito, mas se o cara sai daqui do cinema e tem vontade de... O cara tem vontade de descobrir mais, estudar mais, daí já é muito legal, né? E como é que foi para você conseguir a participação do Sócrates? Ele estava na mesma hora, ele topou fazer? Como é que foi isso? Olha, o Sócrates nunca foi uma estrela, um cara marrento e tal. Ele foi difícil de falar no início, porque, claro, eu não tinha um contato com ele, então foi aquele processo, quem conhece quem e tal, parará, mas... Por exemplo, eu consegui o telefone dele, eu liguei para ele, eu falei com um assessor dele que marcou uma hora e tal, como é tão comum com pessoas muito menos importantes, pessoas muito menos inteligentes e tal. Então, assim, foi um contato relativamente simples, fácil, e um encontro inesquecível, sem dúvida. A entrevista que rolou em agosto de 2010, o jantar depois da entrevista com a equipe e tal, são momentos que certamente não vou esquecer. E como é que é para você estar aqui em Berlim, no festival um festival de tanto prestígio em relação ao futebol? A gente teve a exibição do filme agora, tivemos perguntas e respostas, a recepção foi super bacana, as pessoas adoraram o filme. Como é que isso é para você, apesar do filme já ter uma carreira de sucesso? Como é que tem um diferencial em Berlim? Eu não fico pensando assim que o filme, apesar de já ter uma carreira de sucesso, acho que isso é tão incrivelmente relativo, né? Mas eu estou muito feliz com o caminho que o filme tem feito até agora. Esse é um festival que já está no seu 12º ano, ele é um festival sem dúvida reconhecido por todo mundo que tem esse interesse, né? Que faz filme de futebol. Então, assim, é um desses festivais que você fica sempre imaginando que, quem sabe, um dia eu participo. E aí, como o filme ganhou o Cinefoot, tanto no Rio quanto em São Paulo no ano passado, a gente ficou com uma certa moral e tal, e aí os caras viram o nosso filme e gostaram. Então, aqui estamos felizes, assim, a sala era pequena, mas estava cheia. Concordo contigo, a recepção acho que foi muito, muito legal, o pessoal me pareceu ter gostado do filme. Então, estou feliz
tô na terra da cerveja aqui, vou sair para comemorar tomando uma cerveja e para continuar o debate. Você, no início da apresentação, quando você se apresentou ao público, você falou da sua preocupação em relação ao final de semana passado, onde pessoas foram para as ruas pedindo um golpe militar. Explica para a gente exatamente qual é essa preocupação que você tem e se você acha realmente que esse processo de democracia é reversível a qualquer momento. Eu acho que a gente ficou muito tempo olhando para as nossas conquistas e não estava percebendo o perigo do que estava nascendo, que é uma direita perigosíssima que se mistura com pessoas que têm ligação direta com a vida militar. E aí, do encontro desses dois grupos, começa então a gente a perceber que existe sim ali a receita para alguma coisa que já houve no Brasil e que só trouxe coisas ruins. Assim, não é possível que alguém olhe para o período gigantesco que o Brasil viveu dentro de uma ditadura militar e consiga dali tirar alguma coisa boa. Então, assim, me assustou muito o número de pessoas que no último dia 15 saíram às ruas no Brasil todo, mas principalmente em São Paulo, mas eu vi no Rio, vi em Minas, vi em vários lugares, pessoas pedindo intervenção militar. Isso me assombrou, eu mal consegui dormir aquela noite, assim, de tão revoltado que eu fiquei, sabe? E eu acho que sempre existe um risco. A gente nunca pode achar que não, isso não vai acontecer. Eu acho que não vai ser tão fácil como foi da outra vez. Eu acho que os militares não tomam o poder, se eles quiserem dessa vez, e novamente ajudados pela sociedade civil, sem nenhuma luta. Eu não acho que isso vai acontecer. Mas eu não descarto, eu não acho que não, de jeito nenhum. Porque tem gente na rua pedindo, onde já se viu isso, né? Pedir a ditadura, pedir a censura, pedir a morte, pedir a tortura, pedir o sequestro. Então, assim, o filme, de alguma maneira, ficou mais forte para mim. Poder mostrar o filme para pessoas, tanto no Brasil quanto fora, passou a ser uma coisa ainda mais relevante. Pensando da forma glauberiana, de que cinema é política sempre, né? Uma câmera na mão, uma história para contar. É ingênuo da sua parte, no caso da minha parte também, de achar que esse filme pode esclarecer alguma coisa para as pessoas. Ter a esperança disso é uma coisa, mas achar que é factível é outra. Você acha que isso é factível? Que esse filme mude ou abra a percepção dessas pessoas de quão absurdo é pedir de novo uma intervenção militar? Eu quero crer que esse filme, assim como tantos outros, pode sim falar para muita gente e abrir os olhos de muita gente, ou simplesmente mostrar para muitas pessoas o que aconteceu e como isso se reflete no Brasil até hoje. Mas, infelizmente, eu acho que tem um número de pessoas que tem a coragem de sair na rua com uma faixa pedindo intervenção militar, e para essas eu, sinceramente, não tenho a menor esperança de que o filme vai fazer qualquer mudança. Essas pessoas, elas já estão vivendo no universo paralelo delas, acreditando que, de alguma maneira, o que a gente construiu com muito suor, com muita luta, é, de alguma forma, pior do que o que existia antes e que pode existir depois. Então, para essas pessoas, eu nem estou preocupado que elas vejam o filme. Mas o que nós podemos constatar, para terminar, é que hoje em Berlim, nessa projeção, eu percebi que muitas pessoas se tornaram cientes do papel abrangente que o Sócrates teve fora dos campos. Não só dentro dos campos como um bailarino, um regente de campos, mas fora. E isso teve uma repercussão na plateia muito grande. Então, se para tirarmos o positivo que aconteceu em Berlim, eu acho que isso foi muito, enfim, relevante, consistente, enfim. Por isso, parabenizo a você pelo filme, desejo sucesso para a carreira internacional, que ele vá ainda a muitos lugares. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, muito obrigado pelo interesse no filme que
feliz de saber que você estava na plateia. E bom, vou seguir fazendo filmes, tomara que os próximos você possa ver também. Verei com certeza. Muito obrigada, Pedro. Tchau, tchau. Valeu.